Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, como vocês estão? Espero que bem, eu estava com muita saudade de vocês. Estão preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Então vamos lá. Na aula de hoje vamos aprender um pouco sobre o gênero narrativo textual fábula, certo? E por que é relevante, né? A gente aprender sobre esse gênero textual, conhecer um pouco mais. Porque, de acordo com a BNCC e também o currículo de Pernambuco, vocês vão reconhecer e analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição, as partes estruturantes, os elementos da narrativa e seu papel na construção de sentidos. Além disso, estudar esse conteúdo também vai ajudar vocês quando vocês estiverem realizando, outras provas ou quando vocês estiverem lendo algum texto, vai ajudar vocês na interpretação, na compreensão desses textos, tá certo? Então, o que é um texto narrativo? Revisando aí, né? O texto narrativo é aquele que narra uma história através da sequência de fatos. A sucessão de acontecimentos é contada por um narrador que apresenta os principais elementos da narração. A estrutura básica de um texto narrativo é formada pela introdução, pelo desenvolvimento e pela conclusão, ou seja, ele tem começo, meio e fim. Então, a fábula, ela faz parte de um tipo de texto aí narrativo. Então, um texto narrativo, ele vai nos contar algo. Pode ser algo real ou ficcional. E os elementos dessa narrativa, né? Não só a fábula, mas existem outros textos narrativos que eles apresentam praticamente esses elementos aí, essas características. O espaço, então, o lugar, né, onde aconteceu ali a minha história, o tempo, o enredo, que são os acontecimentos ali que surgiram, os personagens e o narrador. O narrador, ele, às vezes, pode ser que ele participe da história, ou aí ele vai ser um narrador-personagem. Ou ele pode simplesmente apenas contar o que aconteceu. Então, ele não vai ser um narrador-personagem. Aí aqui trouxe alguns exemplos de gêneros textuais narrativos. Então, temos também o romance, o conto, lendas, crônicas e a fábula. Destaquei aí porque é o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, você conhece esse gênero textual? Você conhece a fábula? Já contou alguma fábula para alguém? Conhece as características desse gênero? Sabe qual é o objetivo da fábula? Então, eu vou contar aqui para vocês, declamar aqui para vocês desse livro, Fábulas de La Fontaine em cordel, que ele está presente nas escolas aí de vocês, certo? Faz parte das escolas de Vitória. E eu trouxe ele aqui para contar para vocês uma fábula em cordel, porque as fábulas podem ser apresentadas em prosa, mas também em cordel, como esse aqui. O título aqui tá O Moleiro, o Menino e o Burro, mas vocês podem encontrar como o Velho, o Menino e o Burro. Então vamos lá. Um moleiro, ao decidir o seu burrico vender, foi direto para o mercado para o burro oferecer, na companhia do filho, bom negócio foi fazer. Para o burro não cansar, trotando pelas estradas, o que torna essas posses sempre mais depreciadas, numa vara o puseram com as patas amarradas. Desse modo, pai e filho carregaram o animal, que ia dependurado feito roupa no varal, parecendo até que o burro estava passando mal. O primeiro a ver a cena riu de não se aguentar, ver um burro carregado e os donos a trotar, como se eles burros fossem, nem dava para acreditar. Dando ouvidos outra vez à nova repreensão, o moleiro diz para o filho, essa gente tem razão, o mais velho e a pé é de fato transgressão. Subiu no burro o moleiro, dois na mesma montaria, coisa que agora chocou quem naquela estrada os via, pobrezinho desse burro, coisa assim eu não faria. O coitado não aguenta essa carga tão pesada. O melhor é uma pessoa ir a pé e a outra montada. Desse jeito o animal não servirá mais para nada.
Com isso, a paciência do dono foi esgotada. Será que o ser humano não se contenta com nada? Agradar grego e troiano é tarefa malfadada. Mas burro eu tenho sido em parar e com atenção e escutar de todo mundo uma e outra opinião, vou seguir daqui para frente a minha orientação. Foi assim que o moleiro decidiu para o próprio bem, não ouvir tudo que dizem, como ao bom senso convém, quem vai por cabeça alheia é piolho e mais ninguém. Então essa fábula é bastante conhecida, certo? E apresenta aí uma lição de moral para que a gente siga os nossos caminhos sem estar ouvindo a todo mundo, porque existem diversas opiniões. Então se você for tentar agradar a todo mundo, você não vai agradar nem a si próprio. Então vamos lá aqui, observar algumas características aqui, ó. A fábula é um texto narrativo ficcional, ou seja, do imaginário aí do autor, em que seus personagens são animais personificados, representando situações vivenciadas por humanos. Além disso, a fábula apresenta uma crítica, uma lição de moral, fazendo-nos refletir sobre determinada situação. Aí trouxe aqui o livro, né, que eu já mostrei para vocês, que podem ser escritas em prosa ou em versos. Então, versos são os poemas, né? Pode ser em forma de cordel ou poemas livres. Então, eu trouxe aqui uma fábula bastante conhecida, é a cigarra e a formiga, certo? Com os animais aí, ó, com atitudes de seres humanos. Essa fábula também aqui está em versos, ainda também em cordel, sim. Então, vamos lá. Sem fazer economia, passou a cigarra o verão. Quando o inverno chegou, veio junto à precisão, não havia na despensa carne, arroz ou feijão. Sem sair da cigarra, recorreu a uma amiga, uma vizinha ao lado, a previdente formiga, pediu a ela emprestado algo para a barriga. Antes de agosto chegar, pode estar certa, senhora, pago tudo direitinho, com juros e sem demora, mas me livre do aperto que estou passando agora? Perguntou-lhe a formiga, e onde está sua poupança? Não guardei, eu só cantei, pois tinha bem cheia a pança. Respondeu-lhe a formiga, se cantou, agora dança. Então vamos pensar aqui um pouco na estrutura da fábula, certo? Temos aí o narrador, que pode ser em primeira pessoa, quando ele participa da história, sendo também um personagem, ou em terceira pessoa. E a manifestação do narrador em terceira pessoa ela é mais comum, mais frequente. Os personagens são animais com comportamentos humanos, o tempo e espaço, né? Em grande parte das fábulas, o tempo é cronológico e o espaço costuma ser manifestado por meio de florestas, bosques, por serem animais, né? E a moral, a fábula pode ser estruturada em prosa ou em verso, como a gente viu, e sempre apresentando uma moral, explícita ou implicitamente, ou seja, nós aprendemos algo ou refletimos sobre alguma situação por meio da fábula. Outra fábula aqui trouxe, dessa vez em prosa, certo? Então não é em poema, não é em versos. O texto ele é todo corrido, dividido por parágrafos. Então vamos lá. A raposa e o corvo, fábulas de Esopo. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore, com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: que pássaro magnífico há visto nessa árvore, que beleza estonteante, que cores maravilhosas. Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado rei dos pássaros. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem, o que não tem é inteligência. Então a moral aí, ó, cuidado com quem muito elogia. Então a gente pode ver as características aí da fábula, e também do texto narrativo. Então quando a gente encontra esse texto, por que a gente pode dizer que é uma fábula?
Então, por conta aí, ó, da presença dos animais, dos personagens que são animais com atitudes de humanos, tem também a moral, então cuidado com quem muito elogia, né? Que a gente pode trazer para a nossa vivência. E temos aí também um local. Onde é que está acontecendo isso aí? Provavelmente numa floresta. E temos também os acontecimentos. Então, revisando aqui a estrutura da fábula, temos o narrador, como já visto, os personagens, tempo e espaço e moral. Outra fábula. Hoje a aula vai ser com muita leitura mesmo, certo? Então vamos lá. O leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e com seus dentes afiados roeu as cordas e soltou o leão. Moral: uma boa ação ganha a outra. Então, mais uma vez aí, observamos características de uma fábula, por ter a presença de animais, certo? Aí, o local aí é uma floresta também. E o leão realizou uma boa ação aí com o ratinho, sem matá-los, teve a oportunidade de comê-lo se quisesse, mas não fez isso. Foi bonzinho com o ratinho e depois ele foi retribuído. Quando ele estava em apuros, o ratinho foi e retribuiu essa boa ação. Então, uma boa ação ganha a outra. Então, por que foi que a gente leu tanto nessa aula, né? Porque eu quero propor para vocês aí uma produção textual diante das fábulas que vocês conheceram ou que vocês já conheciam e a gente revisitou aqui. Vocês vão produzir uma fábula, certo? Então, ó, agora é a sua vez. Escreva uma fábula, levando em consideração tudo o que aprendeu sobre esse gênero. Lembre-se que o texto deve ser curto, os personagens têm que ser animais personificados e deve ter uma lição de moral. Então, você pode criar uma fábula original, você pode inventar, pensar aí em alguns animais que você quer criar, né? Produzir aí uma narração e imaginar. Você pode ser o autor, uma história original que nunca foi escrita antes. Pode ser. Ou você pode escolher uma fábula conhecida e adaptar do seu jeitinho. Por exemplo, você conhece deixa eu ver aqui uma fábula aqui. O Falcão e o Capão, por exemplo. Então você leu ela lá em prosa toda e você quer adaptar por meio de versos. Pode também. Ou você quer adaptar mudando o final dessa fábula em prosa mesmo. Você vai usar a sua imaginação e produzir essa fábula do seu jeitinho, tá certo? Pronto, o texto ele pode ser escrito em prosa ou em verso. Então, mão na massa e lembre-se sempre, você consegue, tá certo? Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. E lembre-se sempre, tá? Estudem muito e vocês podem conseguir tudo o que vocês quiserem com estudo, esforço e dedicação. Até a próxima!